Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. É com grande alegria que estamos reunidos para juntos meditarmos o Evangelho de hoje. O Evangelho se encontra em Lucas, capítulo 9, versículos 51 ao 56. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias de sua assunção, ele tomou resolutamente o caminho de Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos, a fim de preparar-lhe tudo. Eles, porém, não o receberam, pois caminhava para Jerusalém. Em vista disso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que ordenemos, desça fogo do céu para consumi-los? Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os e partiu para outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E meus irmãos, neste momento, somos chamados a mergulharmos nestas palavras. Somos chamados para deixarmos o que Deus irá falar ao nosso coração. E neste evangelho, um evangelho pequeno, mas que fala muito de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vemos aqui que Jesus se completa o tempo, vê que se aproxima o tempo da sua assunção, de tudo que ele havia vindo para cumprir, né? Iria ser entregue a uma cruz, morto, crucificado. Porém, ele vê que se aproxima esse tempo e ele precisa ir a Jerusalém para que tudo isso se cumprisse. E ele vai a caminho de Jerusalém. E no decorrer deste caminho, eles passam por um povoado de samaritanos, onde procuram-se preparar-lhes ali lugares ou fazerem uma estadia. Porém, não são acolhidos, pois os samaritanos sabiam que eles estavam a caminho de Jerusalém. E os samaritanos tinham desavenças contra os judeus. E neste momento, Jesus ele é rejeitado naquele lugar. Não é acolhido. Porém, os discípulos Tiago e João vão ao encontro de Jesus, vão até ele e dizem: Senhor, queres que façamos descer fogo do céu sobre aquele lugar para consumi-lo, para destruí-los? Jesus, porém, os repreende. Naquele momento, Jesus os repreende. E Jesus sabe que está a caminho a Jerusalém para que tudo se cumprisse, para que ele fosse entregue, para que ele fosse morto em uma cruz. Porém, naquele momento, Jesus não aceita que os discípulos digam aquilo tudo, de descer fogo do céu, de destruir aquele lugar. Não, Jesus os repreende e seguem para outro povoado. E neste momento, meus irmãos, nós vemos e somos chamados a enxergar em Jesus o quanto Jesus é misericórdia, o quanto ele é misericordioso e veio para nos salvar e para nos dar a vida, uma vida nova, uma vida na graça, uma vida sem pecados. Jesus, neste momento, ele mostra o quanto ele é misericordioso e poderia sim, naquele momento que ele sabia que estava se aproximando o tempo, naquele momento que ele sabia que estava a caminho de Jerusalém, para que tudo aquilo se cumprisse, para que ele fosse entregue. Não, ele não questionou por ter sido rejeitado, porque ele sabia que ele iria ser rejeitado. Ele sabia tudo que ele havia de passar. E os seus discípulos, por agirem por impulso, por acharem que aquilo tudo era inaceitável, dizem: por que não descemos fogo do céu para que eles possam ver que tu és o Senhor, para que eles possam ver que tu és o Messias? E Jesus os repreende e segue para outro povoado. E aqui, meus irmãos, somos chamados a enxergar que Jesus, neste momento, ele mostra o quanto ele tinha um objetivo real, verdadeiro,
de uma entrega e de que ele tinha uma missão a cumprir. Jesus ele estava a caminho de Jerusalém e estava com o seu olhar fixado à missão que ele havia de cumprir mais na frente. E, meus irmãos, nós somos chamados neste evangelho a entregar-nos o nosso coração e a abrir o nosso coração para o desejo de Deus em nossa vida. Abrir o nosso coração hoje, através deste evangelho, para deixar que Deus conduza a nossa vida. Porque Jesus, ele é a misericórdia. Ele veio para nos salvar. Ele veio para nos dar uma vida nova. E uma vida nova, nós precisamos largar tudo e seguir a Cristo, porque ele nos ensinou a sermos verdadeiramente aquilo que nós precisamos ser para alcançar e ganharmos também a salvação. E este evangelho nos mostra o quanto Jesus é misericordioso e o quanto ele age de misericórdia para com as nossas vidas. Sejamos nós, meus irmãos. Assim como os samaritanos fecharam naquele momento o coração para Jesus, sejamos nós hoje a abrir o nosso coração para ele. Façamos hoje do nosso coração uma estadia para Jesus. Que nós possamos hoje, através desse santo evangelho, fazer do nosso coração uma morada e convidar Jesus hoje a vir e dizer: vem, Senhor, mora em meu coração, habita em meu coração. Seja aqui em meu coração o que os samaritanos não foram para ti. Sejamos nós os acolhedores que os samaritanos não foram naquele tempo. Não sejamos nós os que rejeitam também a Jesus. Não. Façamos diferente. Sejamos, a exemplo de Jesus, a misericórdia agora. Precisamos ser misericordiosos também uns para com os outros. Quantas e quantas vezes nós saímos anunciando as palavras, ou pregando o evangelho, ou anunciando a boa nova e somos rejeitados. E às vezes nós não aceitamos, questionamos, achamos aquilo ruim, fazemos como os discípulos, Tiago e João. Mas Jesus, ele não quer isso. Se nós não formos aceitos, vamos procurar outro povoado, vamos procurar outro lugar, mas que isso não nos impeça de cumprir aquilo que o Senhor nos confiou. Assim como Jesus não deixou que aquilo o impedisse dele cumprir aquilo que Deus tinha mandado que ele fizesse, que era entregar a sua própria vida. Então, meus irmãos, somos chamados neste evangelho a aprendermos com Jesus, a termos um foco naquilo que nós somos chamados a fazer, seja em nossa comunidade, seja na nossa vida, seja na nossa família. Deus tem uma missão para mim e para você, e Ele quer que essa missão seja cumprida. E que se um dia passarmos assim como Jesus passou, de ser rejeitado em um lugar, não vamos fazer como Tiago e João, não. Pedir: Senhor, manda fogo do céu, destrui esse lugar, destrui... Não. Neste momento, Jesus ele só mostrou que era a misericórdia e que veio para nos salvar e que ele tinha somente um objetivo, de cumprir a sua missão. E nós precisamos ter esse foco também, de cumprirmos a nossa missão. A missão que o próprio Jesus, que Deus nos confiou, de amar o próximo, de amar os outros, de levar a boa nova, de anunciar o evangelho de Jesus. Meus irmãos, que Deus os abençoe e vos guarde, e que no dia de hoje Deus possa ter tocado o seu coração, para que você possa cada vez mais acreditar na misericórdia de Deus, que você possa cada vez mais entregar a sua vida nas mãos dele, porque somente ele pode fazer tudo aquilo que necessitamos em nossa vida. E que Deus lhe abençoe, que este dia seja um dia de graça sobre a sua vida e que cada vez mais Jesus seja presença real no nosso caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E eu peço, meu irmão, também que você possa compartilhar esta palavra. Compartilhe para irmãos, no WhatsApp, no Facebook, e possamos juntos, e vocês juntos conosco, junto com a gente, possa também evangelizar outros.
levar a boa nova a outros e cumprirmos a missão que Deus nos chama, que é de levar e anunciar a boa nova. Que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.